Paz e graça, queridos. Nesse vídeo iremos observar uma temática no que diz respeito a dois pilares, a duas estruturas que pertencem à exegese. Essas duas estruturas, esses dois pilares, essas duas premissas são importantes para uma boa interpretação. É necessário você saber identificar o gênero literário e o estilo literário para uma boa interpretação. Então, o tema deste vídeo é: qual é a diferença entre o gênero literário e o estilo literário? Também iremos observar a importância dos dois pilares, dessas duas estruturas que pertencem aqui à exegese. Bom, aqui nós iremos abordar a importância do gênero literário e algumas nuances no que diz respeito a essa estrutura. O gênero literário refere-se ao tipo ou forma de literatura que um texto representa. Por exemplo, a narrativa, poesia, epístola, sabedoria e também profecia. Cada gênero tem suas próprias convenções e características que influenciam como um texto deve ser lido e interpretado. Por exemplo, a poesia bíblica, como em Salmos, usa figuras de linguagem, paralelismo e estilo simbólico, enquanto a narrativa histórica, como em Atos, segue uma estrutura mais literal e sequencial. Compreender o gênero literal ajuda a evitar leituras literais incorretas e proporciona uma abordagem mais precisa à interpretação. Por exemplo, interpretar alegorias como narrativas históricas pode levar a mal-entendidos teológicos. Então vejam, se você não saber identificar um gênero de um texto, você pode cair em equívocos e incorrer a incapacidade de interpretar o texto corretamente. Você não pode confundir uma parábola com a narrativa histórica. Isso é totalmente inaceitável para uma boa interpretação. Então é preciso você conhecer o gênero literário e o estilo literário para você identificar e fazer uma boa interpretação. Então vou marcar para vocês ver novamente aqui, queridos. Ou seja, interpretar alegorias como narrativas históricas pode levar ao mal entendidos teológicos. Bom, aqui, queridos, nós temos o estilo literário. O estilo literário diz respeito à maneira única que o autor usa a linguagem, incluindo vocabulário, sintaxe, figuras de linguagem, ritmo e tom. Estilos diferentes podem mudar o significado ou a ênfase de um texto. No Novo Testamento, o estilo de João é mais flexível e teológico, como o uso extensivo de metáforas, enquanto Paulo é mais direto e argumentativo. O estilo também revela elementos importantes sobre o autor, como o seu público-alvo, sua intenção comunicativa e o contexto cultural e histórico da época. Ambos elementos ajudam na análise morfossintática, contextualizando as escolhas linguísticas no sentido de uma leitura mais precisa e interpretativa. Em um curso de exegese ou em uma análise profunda, considerar o gênero literário e o estilo literário é crucial para compreender a mensagem original de forma clara e fidedigna. Então vejam, queridos, você identificar o estilo literário e o gênero literário é fundamental, é crucial para compreender a mensagem original de forma clara e fidedigna. Vamos lá, aqui nós temos um exemplo. Vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá, com textos bíblicos, no que diz respeito, tá, ao gênero do texto e ao estilo literário do texto. Que diz aqui nós temos o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 23, kai eutis en te synagoge, auton en anthropos en pneumati, akatarto kai anekraxen. Ou seja, imediatamente na sinagoga deles estava um homem com espírito imundo e ele gritou. O gênero, obviamente, categoricamente aqui, é narrativo. Então o gênero, aqui, queridos, o gênero aqui é narrativo. O gênero narrativo, por quê? Porque relata eventos históricos. E o estilo literário do texto? O estilo literário do texto é simples e direto, com frases curtas e ação rápida. O uso de eutis imediatamente, algo típico de Marcos. Então veja, o gênero literário aqui do texto de Marcos 1:23 é um gênero
que expressa eventos históricos. Então é um gênero narrativo, tá? Um gênero narrativo. Então o gênero literário aqui é um gênero narrativo. E o estilo aqui do texto é um estilo simples e direto. Então nós temos aqui essas duas observações que são importantes aqui, queridos, tá? Bom, aqui nós temos outro texto, Salmos 22, aqui um texto da Septuaginta, aqui do verso 2, Roteos mu, prosrimoi, inati, encatelipesmi. Meu Deus, por que me abandonaste? Obviamente que o gênero aqui é poético, queridos. Então o gênero aqui do texto é poético, tá? Por quê? Porque expressa sentimentos de forma de oração, tá? Poético. Bom, e o estilo emocional, querido. O estilo literário aqui é um estilo emocional expressivo, com repetição à estrutura e paralela. Tá? O texto do Novo Testamento também nós podemos chamar dentro da linguística de coesão ixofórica, tá, queridos? Bom, aqui nós temos outro texto. Aqui o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1, tá? Decaiotentes equipisteus, eirene ecomen prostonteum dia tu quiriu, remon Jesu Christu. Ou seja, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. Então o gênero aqui, obviamente, é um gênero epistolar, trata de doutrinas, ensinamentos, assim sucessivamente, tá? Então o gênero é epistolar. Bom, ou seja, carta doutrinária, aqui ó, gênero, tá? Epistolar. Então trata de carta doutrinária. E o estilo é o estilo lógico e argumentativo, tá? Então o estilo literário é lógico, argumentativo, com frases aqui, ó, estruturadas para ensinar teologia. Então gênero literário epistolar, pois trata de uma carta doutrinária. O estilo é o estilo literário, o estilo lógico e argumentativo, tá? Bom, queridos, aqui nós temos o outro texto, tá? Aqui nós temos aqui o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, no Novo Testamento. Ego eimito alfa, kaito omega, lege Kyrios, rotheos hoon, kai hoen, kai erkumenos, pantocrator. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, todo-poderoso. Obviamente fica claro, contundentemente, que o gênero do texto aqui, querido, o gênero é poético, profético. O gênero profético. Por quê? Porque nós temos revelação divina sobre o futuro. Então, o gênero do texto é um gênero profético, apocalíptico, tá? Apocalíptico. Bom, e o estilo simbólico, querido. O estilo literário, o estilo simbólico, tá? E majestoso, com imagens e repetições para enfatizar a autoridade divina. Então, para finalizarmos, aqui nós estamos na conclusão. A Bíblia ela é composta por 43% no gênero narrativo, 33% o gênero é poético, tá? 24% nós temos o discurso em prosa. O gênero literário é o tipo de texto narrativo, poético, epistolar, profético e assim sucessivamente, tá? Então, o gênero do texto pode ser narrativo, poético, epistolar, profético e assim sucessivamente, tá? E o estilo literário é o jeito como ele é escrito. Pode ser simples, emocional, lógico também, simbólico. E cada autor tem um estilo único. Então, cada autor tem um estilo único, ou seja, o estilo literário. Mas respeita o gênero literário a qual pertence o seu texto. Então, você não pode confundir bagulho com galho. Interpretar um texto narrativo como se fosse um texto poético. Isso é totalmente inaceitável. Então, é importante você identificar e conhecer essas duas estruturas pertencentes aqui à exegese, tá? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.